Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rony Hall e esse é o Tatu Life. Então, tatua a vinheta aí. Bom, quero dizer que se você é um tatu lover, você já vai tatuar joinha de azul dando aquele like logo no começo do vídeo. Vai se inscrever no canal, vai acessar o iCard, vai me seguir nas redes sociais e vai marcar o sininho. Marca o sininho porque o YouTube não tá notificando ninguém e vamos nessa! Como todo tatu lover sabe que o vídeo de mais sucesso do canal é o tatuagem de cadeia. Por isso eu volto com a parte 2. Só que nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as prisões americanas, sim, as prisões lá de fora. Como que eram feitas as tatuagens, o processo, a máquina, como esconder dos policiais, o significado das tatuagens para você entrar nas gangues e tudo mais. Então, conforme for rolando o vídeo aí, você vai entender tudo direitinho, porque é um assunto muito foda, muito interessante. Então, sem muita enrolação. Galerinha, deita na maca, respira fundo e vamos tatuar essa ideia aí. Durante séculos, a subcultura dos guerreiros antigos, as gangues perigosas se organizavam através de símbolos tatuados, desenhados em suas peles. Nas prisões, ser marcado é um ritual antigo e permanente. E até hoje em dia, como antigamente, elas eram usadas como linguagem. Sim, você se expressava através da sua tatuagem, através da sua arte no corpo. Dessa forma, você pode tanto proteger alguém, como o extremo oposto, que é você incitar a violência, tudo através deste desenho, desses símbolos que o cara tinha na pele. Digamos que essas artes, ela conta a história daquele presidiário. Você não precisa falar nada, porque de outro preso, observar as artes que você tem no corpo, ele já define quem você é, de onde veio, o seu grau de periculosidade, se você é um cara de boa ou se você é... Meu, através dos desenhos, só de observar, já dá pra ter uma noção. Então nessa de você ter uma arte que já mostra de onde você é, muitos presos já sabem se você é perigoso, porque tem áreas que todo mundo que é daquela área é perigosa. Tanto outra área que todo mundo tem lá não é tão perigosa assim. Então se você denominar de onde você é, a pessoa já vai ter noção, oh, ele é daquele bairro que é, o bagulho é porra louca, tá ligado? Apesar dessa arte de tatuar na cadeia sempre ter existido, fique sabendo que ela é extremamente ilegal, não se pode fazer tatuagem dentro da cadeia. Mas sempre continuam fazendo, porque sempre tem um jeitinho de burlar a lei lá dentro, no nariz dele. Sem contar os riscos que tem de fazer uma tatuagem dentro da cadeia ilegalmente, né? Mas muitos se submetem a isso, por quê? Porque isso pode garantir o seu pescoço depois, você pode se salvar por causa daquela arte que você tem no corpo. Então, você se preocupar com higiene, com infecção, esse negócio, é o mínimo comparado com o que vai acontecer com você por causa daquela tatuagem. Você pode se salvar literalmente, salvar seu pescoço lá dentro, por causa da sua tatuagem. Logo o fato de você tá lá dentro, tem uma tatuagem, tem um significado, aqueles presos que estão lá há muitos anos, que tem uma pena gigantesca, logo vem acompanhado de muitas tatuagens, contando sua história lá dentro, os seus feitos lá dentro, quem ele é, conforme ele vai ganhando moral lá dentro, ele vai ganhando outras tatuagens. Então, quanto mais tempo ficar lá, mais tatuagem aquele presidiário, aquele preso vai ter. Claro que se tatuar dentro da cadeia, você fazer uma tatuagem lá, não é uma regra. Porém, muitos optam por isso, por uma forma de falar, ó, não mexe comigo que eu sou de tal gangue, ó, não mexe comigo que eu sou de tal lugar, senão você tá fudido, tá ligado? Então eles preferem fazer uma tatuagem, mesmo que alguns não gostem de tatuagem, é uma forma de se safar de muita ocasião. Só que também, nem todas as tatuagens que esses presos têm significa que ser de uma gangue ou um sinal de alerta. Algumas artes sim, é porque eles querem ter, que nem nós fazemos. Gosto dessa arte, quero ter na minha pele e eu vou tatuar isso. Então, quando você olhar o corpo de um preso todo tatuado, não acho que todos, 100% daquelas tatuagens são por causa da criminalidade ou por causa disso lá dentro da cadeia, não. Algumas daquelas artes são simplesmente porque eles estavam a fim de fazer. Estar preso é estar em uma sociedade dentro de outra sociedade. Porém, quem está lá dentro já chegou a afirmar que tudo aquilo ali tira a sua humanidade. Acaba saindo pior. Por ser dito, lá é como se fosse uma sociedade predatória. Ou você é a presa, ou você é o predador. Pois a partir do momento que você passa pelos portões, você pisa lá dentro, você já vai estar sendo desafiado. E é aí que já começa, mano, toda essa caçada louca e essa vida bandida, louca do caralho.
Isso acaba tirando a humanidade, certeza. E muitos presídios americanos se diferenciam muitos grupos, tal como os dos negros, dos brancos. Em muitos presídios americanos se diferencia os grupos, tal como o dos brancos, o dos negros, o dos hispânicos. Então são vários grupos. E assim que você entra lá, a melhor coisa que você tem a fazer é se juntar a um desses grupos que corresponde a você. Se você é um branco, se você é negro, se você é hispânico, porque aquele grupo vai, de certa forma, te proteger. Mas quando precisar de você, você vai ter que correr junto com os caras, tá ligado? Então, uma das primeiras coisas que os caras procuram fazer quando entram na cadeia é se juntar com os seus, tá ligado? Porque se você entrou lá e você já se juntou ao seu grupo, já corre um risco, porque, mano, vai ter sempre as tretas. Imagina, você que é branco, entrou lá dentro, não quis se juntar com os seus lá, com os brancos, vai ter os negros em cima, os hispânicos em cima e os brancos te achando como um traidor, porque você entrou e não quis se juntar aos caras. Então, mano, você chegar e querer ficar sozinho lá é uma puta de uma má ideia do caralho. Vamos lá, no caso dos brancos, a maioria deles que entra e se junta com os grupos, ele acaba tatuando o quê? O viking. Lá dentro, o viking, ele significa o orgulho branco. Então você vai fazer parte, mas não é tão fácil assim ter essa tatuagem. Pra você ter essa tatuagem, não é chegou, fez e tá tudo certo. Você vai ter que passar por algumas provas lá dentro, você vai ter que passar por alguns perrengues. Alguns deles é se envolver em brigas com os rivais ou até mesmo matar um deles. Então não é chegou, tatuou, não. Você quer entrar, você pode entrar. Mas de repente vai lá, já treta com aquele hispânico e briga com ele, e depois vai lá e mata aquele negro. Se você fizer isso, você ganha essa tatuagem. Então varia muito daquele grupo que ele vai definir pra você. E se você quiser entrar, você vai ter que fazer isso, senão você tá fudido. De uma forma pejorativa, os negros chamam os brancos lá de Peckerwood. O que significa isso? Pica-pau de cabeça vermelha. É como eles acabam se referindo aos brancos, né? Aos nazistas lá dentro, aos branquelos, sei lá. Mas lá é Peckerwood. Essa é a expressão usada por eles, de uma forma, claro, como eu falei, pejorativa. Só que os brancos não se abalaram por isso, tipo, Tão me chamando de pica-pau, de cabeça vermelha, Peckerwood. não, eles usaram isso como símbolo do seu orgulho. Então lá eles são sim conhecidos por eles mesmos como Peckerwood. Mas tem uma diferença entre um garoto branco e um Peckerwood. O garoto branco é aquele cara que precisa de proteção. Ele tá lá dentro, mas ele precisa da proteção dos seus. Já o Peckerwood não. Ele é aquele porra louca que se garante sozinho, tá ligado? Se tiver a treta, ele vai se garantir sozinho. Então tem essa diferença entre eles. Na cadeia podemos dizer que ou você pertence a um grupo, ou você pertence a alguém, se tornando tipo uma boneca de alguém. Termo que é usado por eles mesmos lá dentro. Então ou você se junta ao grupo, ou alguém vai te adotar ali e filho, vai fazer o que bem entender de você. E você vai fazer o que? Nada. Por isso é importante entrar para um grupo, porque isso aí é por proteção, por respeito, por outros motivos. Entrar num grupo é muito significativo lá dentro. E claro, todos os grupos, todas as gangues, eles têm uma tatuagem de identificação. Sim, cada grupo ele vai ter uma tatuagem respectiva que os membros vão usar com orgulho lá dentro. A prática da tatuagem nas prisões chegou lá nos Estados Unidos lá pelo século XIX. E desde então ela vem sendo usado para demonstrar a sua alienação, para demonstrar a sua ideologia. Então tem muitas formas de você expressar através da tatuagem lá dentro. Mas foi em 1960 que aumentou as tatuagens nas prisões lá, com o aparecimento das gangues. As gangues fez aumentar as tatuagens, como eu expliquei. Tem seus motivos, tem a sua ideologia lá dentro e é representado tudo por tatuagem. Então só lá para 1960 que apareceu as gangues, começou a ter esses grupos e começou a aumentar a prática da tatuagem dentro da prisão. Isso fez com que tornasse essas prisões campos de batalha, onde cada dia é um dia de batalha, um dia que você vai ter que lutar literalmente para quê? Para sobreviver. Ter uma tatu lá dentro define basicamente se você vai viver ou se você vai morrer. Mas não pense que tudo isso, todo esse envolvimento aí é só dentro da prisão. Lá fora é a mesma coisa. Se você tá garantido lá dentro, você tá garantido lá fora, porque os contatos de dentro tem o contato de fora e assim vice-versa. Então, lá fora da cadeia e dentro da cadeia é basicamente a mesma coisa. Se proteger lá dentro, você tá, digamos que meio seguro lá fora. Agora vamos falar um pouco sobre as gangues mexicanas, conhecida como M. Não só o M, mas EMX.
E essa daí é seu símbolo, né, do orgulho mexicano, que lá eles dizem Orgulho mexicano. eu não sei falar, orgulho mexicano. Uma parada assim, que é o seu símbolo de orgulho lá dentro. Os mexicanos usam símbolos e marcas com números de identificação de quê? De localização, de localidade. Esses números identificam de que lugar eles são. É basicamente a mesma coisa pros americanos brancos lá, como bandeiras. Você tá usando a bandeira de orgulho do seu local de origem, lá eles usam números que determinam locais. As tatuagens também são de extrema importância quando você está sendo transferido de um presídio para o outro. Porque quando você chegar no outro presídio lá, os presos vão ver as suas tatuagens e já vai saber mais ou menos o seu histórico do outro presídio, de onde você veio. Você vai chegar lá já com uma certa moral. Agora, você chegar e usar um símbolo sem ser daquela gangue, não é um negócio muito bom, porque assim, os caras vão identificar que você não é daquela gangue, você tem um símbolo sem merecer, e dos casos mais leves vão te obrigar a retirar a tatuagem. E dos casos mais pesados, eles mesmos vão decidir tirar essa tatuagem de você. E como eles vão fazer isso? Com lixadeiras, com facas, ralador de queijo, queimadura. Meu, da forma que a criatividade daquele preso lá determinar, você tá literalmente fudido. Muitos usam tatuagens nazistas diretas, tal como a suástica, os raios da SS e alguns até a própria imagem de Hitler. Ou seja, os símbolos nazistas eles são usados para definir a raça ariana, tal como Hitler tentou fazer naquela época, na época da Segunda Guerra e tudo mais, que ele queria determinar a raça ariana, queria deixar só os arianos vivos e os caras quatro, tudo aquilo que você já conhece sobre a Segunda Guerra e o nazismo, que desde aquela época muitos ainda encaram isso, levam isso pra sua vida como ideologia. Então, essa era a forma que eles representavam lá, com tatuagens de suásticas, da polícia SS, imagens de Hitler e outras coisas. Eles afirmam com todas as palavras: não gostamos de ninguém, se você não é branco, não é dos nossos. Como eles falam de uma forma como se você não ser branco fosse algo errado. Ou você é branco, se você não é branco, você não é dos nossos, sai fora porque você é errado. É mais ou menos dessa forma que eles veem os outros povos, das outras cores, tipo, outras etnias e tudo mais. O símbolo ariano, ele quase sempre é representado por um escudo, uma adaga nórdica e o símbolo nazista atrás. Acima da adaga normalmente vem uma coroa e acima do escudo tem a letra A e B, separado pelos dois raios SS, e lá embaixo escrito normalmente Texas ou do Texas. Por conta de tanta treta, muitos deles ficavam isolados por até 23 horas do dia. O restante eles usavam para um banho de sol ou para um momento recreativo. Então basicamente 1 hora por dia que você não ficava isolado lá, em isolamento, que era por 23 horas, por causa de toda essa treta louca aí. Muitos dos motivos do isolamento era por simplesmente você ter a marca ariana. Então você ter a marca e ser isolado era basicamente a mesma coisa, você não ia servir de nada lá. Você tem a marca, você faz parte da gangue, mas você foi isolado. Então era muito complexo, é muito complexo. Qual a escapatória disso? Muitos deles faz a marca da Irmandade lá dentro disfarçada. Tem um trampo e no meio daquele trampo, em algum lugar, vai ter a marca da Irmandade, onde os da gangue vão reconhecer e você não vai ser isolado por isso, porque outros nem percebem que você tem aquela marca, que você faz parte da Irmandade. Agora falando um pouco sobre a forma de aplicação, conhecida como handpicking, que é a aplicação na pele sem nenhum motor elétrico, sim, aquele manual lá, que eu já costumei falar aqui no canal em alguns dos casos. Essa forma de aplicação ajuda com o quê? Com que os guardas ou as outras gangues não saibam que você está fazendo aquela tatuagem, porque você está lá no cantinho lá, fazendo a aplicação com a agulha lá, ninguém está escutando barulho nenhum, ninguém tem a mínima ideia que você esteja fazendo uma tatuagem. A montagem é feita com uma agulha e com um tubo de caneta, muitas das vezes colocando uma fita em volta. Eles pegam, desenham na pele o que vai ser tatuado e depois molham aquela agulha lá na tinta e vão perfurando a pele de acordo com o desenho feito por uma caneta ou canetão, qualquer coisa lá que define esse desenho como se fosse o decalque. O trabalho desses tatuadores se torna muito difícil, uma vez que os policiais, né, os guardas, eles já sabem que ocorre a prática lá dentro, então fazem muita revista dentro das celas, procurando, né, algum material, como agulhas, como as canetas e tudo mais, algo que serviria para fazer alguma tatuagem. Então tem muita revista, então os tatuadores de lá de dentro é muito difícil, ter que esconder muito bem para poder continuar fazendo sua prática. E também é a forma que eles ganham uma grana, ganham um cigarro ou ganham qualquer outra coisa
lá dentro, fazendo tatuagem. Agora tem outros que sim, constroem máquinas elétricas dentro da prisão. Por quê? Porque ela se torna bem mais rápido também. É o fato de você fazer aquela hand picking lá pra ninguém perceber, mas é muito demorado. Ou faz um barulho, faz um bagulho rapidão e já dá um jeito de se livrar daquilo ali. E como fazer uma máquina dessa lá dentro? Eu posso até explicar pra vocês, mas eu não quero ninguém inventando de fazer essa bosta por aí. O mais difícil de você conseguir, é claro, é o motor da máquina. Então, dentro da prisão, sabe que tem os trabalhos lá e tem oficinas também. Então muitos deles conseguem, através dessas oficinas, alguns pequenos motor. Pega um motorzinho pequeno lá, consegue hackear um motorzinho lá e levar para outro canto para construir, que é basicamente a peça mais difícil de conseguir. No caso da agulha é usado o quê? Muitas das vezes é usado um clipe de papel, sim, aquele clipe, eles desamassam, desdobram ele todo e afiam no chão mesmo ali, eles vão afiando para tirar aquela pontinha reta e deixando ela mais fininha lá para poder fazer essa aplicação. Agora outros preferem usar o que? Corda de violão, a misona, chamada de misona, que é a mais grossa. Porque ao mesmo tempo que ela é rígida, ela se torna maleável, porque ela tem o fio de dentro e tem outro fio envolvendo a parte de fora dela. Eles tiram todo esse movimento, pegam aquela parte de dentro e usam como agulha. Para prender a agulha no motor é usado uma borracha de lápis. Você que é dos anos 90 aí, que usava muito isso, não tinha tanto negócio de internet, é mais manual, você vai lembrar dessa borrachinha aí. A agulha é colocada num tubo de caneta unida a um cabo de escova de dente, e é usado normalmente alguma fita adesiva, algum tipo de fita isolante, fita adesiva. Depois disso é feito os fios de energia, né, que eles são puxados. Se for de maior potência, é usada uma espécie de fonte ligada na tomada. Se for de baixa potência, normalmente é ligado naquelas baterias de 9 volt, que é onde vai trazer energia para fazer a máquina bater e rodar e aplicar a tinta. Com a máquina pronta tem a tinta, e ela tem muitas formas de ser feita, não é uma forma só. Mas tem alguns macetes, algumas artimanhas que são feitas dentro da cadeia para produzir essa tinta de aplicação. Para fazer a tinta precisa de materiais que contêm carbono, tipo papel higiênico. E você precisa colocar fogo no papel para você extrair esse carbono. E como produzir fogo lá dentro da cadeia? Não é tão fácil assim. Uma das formas é com uma lâmpada de 60 watts para cima, você envolvendo ela com algodão e papel higiênico, deixando por cerca de uns 20 minutos mais ou menos. Ela vai aquecer tanto que ela vai começar a queimar aquele papel, sair naquele carbono, aquela partezinha preta. Então, sai nessa partezinha preta, eles raspam, né, que vai ser um pozinho preto lá, e você tem que dar uma liga, você tem que deixar ela úmida. E muitas vezes eles usam shampoos anti-caspa, uma forma de dar aquela liga nela. Tem outras formas também, essa é uma delas. Então, digamos que com isso aí você já tem uma tinta com papel higiênico, um pouco de fogo e shampoo de caspa. Depois de tudo isso você precisa o quê? Uma hora estratégica, uma hora que você consiga fazer esse trabalho, fazer barulho, sem que os guardas percebam. E de uma forma, digamos que rápida, né? Porque eles estão sempre andando pra lá e pra cá, observando as celas e tudo mais. Então você vai ter que se planejar muito bem lá dentro para conseguir fazer essa tatuagem. Eles sempre vão encontrar uma forma de fazer tatuagem dentro das prisões. Não é de hoje, é desde o século XIX e tudo mais. E nunca conseguiram barrar isso, né? Então sempre vai existir gangue, sempre vai existir tatuagens lá dentro. É uma coisa muito difícil de você eliminar. E todas essas coisas que eu contei sobre as gangues, algumas tatuagens, como você se unir à gangue, como você produzir máquina, essas coisas existem sim, foram relatos dos próprios presos. Eu pesquisei alguns documentários, algumas histórias que eu adquiri tudo isso. E saiba que sim, é diferente daqui do Brasil. Toda essa história das prisões americanas, que tem esse simbolismo, tem essas formas de aplicação. Aqui no Brasil também tem as formas de aplicação, quem sabe mais pra frente eu faço um vídeo falando sobre isso também. Bom, esse vídeo deu muito trabalho, fiz uma puta pesquisa, fiz um puta relatório, mano, eu trabalhei pra caralho, tem mais de 2 meses eu trabalhando nesse vídeo. Então, nada mais justo que você tatuajar de azul dando aquele like. Então, sugestões de vídeo deixa nos comentários, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E muito obrigado, tatuados e não tatuados, e até breve. Só quero ver se algum de vocês vai inventar de fazer essa porra dessa máquina aí. Ah, o Tattoo Life que me ensinou. Ó, o seu rabo. Não façam isso, porque eu sei que os Tattoo Lovers vão no estúdio profissional fazer um trampo. Principalmente no Forquinho Tattoo Studio, que é onde o Rony Hall trabalha. Um beijo, eu amo vocês e fui!